Você já se perguntou por quê, mesmo depois de quebrar crenças e enxergar a verdade, ainda assim, a abundância parece não fluir? Já sentiu que algo invisível te segura, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Já teve a sensação de que você sabe que merece, mas não consegue manter? Talvez seja porque você ainda está tentando conquistar riqueza como se fosse um objetivo externo, como se fosse um prêmio, um resultado. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não é um ponto de chegada, mas um rito interno? Que ela não é algo que se alcança, mas algo que se encarna? Esse episódio não é sobre fórmula, nem sobre dinheiro. É sobre estado vibracional, campo espiritual, presença energética. É sobre o momento em que você para de correr atrás e começa a se tornar. E é nesse momento que o ouro começa a se mover. A riqueza começa antes do dinheiro. Começa no momento em que o corpo responde com um sim, silencioso. Antes mesmo que o mundo ofereça algo. É uma vibração, uma permissão interna. Uma ondulação quase imperceptível que acontece quando você deixa de pedir e começa a estar. Quando você respira fundo e sente que já há algo te atravessando. Quando você não corre, não força, não implora. Você apenas está, presente, desarmado, alinhado. E é nesse estado que o ouro começa a vibrar. Não o ouro do mundo, mas o ouro interno. A frequência onde o universo reconhece você como canal e não como carência. Porque tem algo que o mundo não ensina. Prosperidade não se força, ela se escuta. Não é um grito, é um sussurro. Não vem da meta, vem da abertura. Quando o corpo está relaxado, o campo se organiza. Quando você honra a vida que pulsa agora, a vida te honra de volta. Mas se ainda há medo, o fluxo se retrai. Porque o medo exige controle e a abundância exige entrega. Um tipo de entrega que não é passividade, mas confiança. Como quem planta sabendo que a semente já tem dentro dela tudo o que precisa. Existe uma arquitetura invisível por trás de toda a abundância. Uma estrutura interna que começa muito antes do saldo no banco. Ela nasce na forma como você pensa, decide, organiza. A mente rica não é aquela que acumula, é a que circula, a que transforma ideias em valor, a que sustenta o fluxo sem se perder nele. Você já viu alguém ganhar muito e perder tudo? Não foi azar, foi falta de estrutura. Porque o dinheiro só permanece onde há solo fértil. E o solo fértil da prosperidade se constrói com disciplina simbólica, foco ritualístico, clareza emocional. É diário, é delicado, é sagrado. A mente rica sabe esperar, mas também sabe agir, sabe quando plantar e quando colher. Sabe que abundância não é só sobre receber, é sobre saber onde colocar o que recebeu. É sobre direção, alinhamento, intenção viva. E essa mente não se herda, ela se forma, se constrói, tijolo por tijolo, hábito por hábito, palavra por palavra. E tudo começa quando você decide parar de reagir e começa a se posicionar como quem habita um templo, não uma trincheira. Receber é um gesto, um dos mais antigos, um dos mais simples, mas também um dos mais feridos, porque por trás do ato de receber, vive uma história inteira de negação, culpa e contenção. E o corpo lembra. Ele fecha os ombros, aperta o peito, contrai o ventre, como se abrir-se à abundância fosse perigoso, como se aceitar demais fosse ser egoísta, ingrato, ganancioso. Quantas vezes você já rejeitou algo bom, disfarçando de modéstia? Quantas vezes disfarçou o desejo de desinteresse? Quantas vezes disse, não precisa,
quando por dentro tudo em você pedia por favor. O corpo sente, o campo sente, a vida sente, e assim como a abundância não força, ela também não invade. Ela espera que você diga sim, com presença. Um sim que começa com o corpo relaxado, com a respiração aberta, com o olhar que não desvia quando o presente chega, com as mãos que não tremem quando algo valioso é entregue. Receber é um ritual, e para muitos é o rito mais difícil, porque exige merecimento, mas não aquele gritado em afirmações, merecimento sentido, silencioso, natural, como quem sabe que é parte do fluxo, e por isso não se esconde quando a maré sobe. Riqueza não é acúmulo, é fluxo com direção. Não basta receber se você não sabe sustentar. Não basta ter vontade se você não sabe conter. A energia da abundância é como fogo, aquece ou consome, dependendo da estrutura que a canaliza. E é por isso que tantos têm picos de conquista e quedas brutais, porque o que vem sem direção se perde no excesso, e o que é desejado sem preparo vira peso. Você quer prosperar? Pergunte-se: para onde essa energia vai quando chega? Ela encontra clareza, objetivo, alinhamento, ou se dispersa em pressa, ansiedade, comparação? O fluxo só permanece onde há contenção consciente. E contenção não é controle, é presença, é ritual. Guardar dinheiro pode ser um ato de amor próprio. Decidir onde colocar sua atenção pode ser uma forma de orar. Recusar o que te tira do eixo é investir naquilo que te mantém vital. Porque tudo é energia, tudo é troca, tudo é decisão. E a maior riqueza é saber dizer não com firmeza, e sim com responsabilidade. Porque a alma rica não se embriaga com o que brilha, ela acende de dentro para fora. Há uma parte de você que sempre soube como viver em abundância. Uma parte que não julga, não compara, não pede desculpas por existir. Essa parte foi silenciada, não por maldade, mas por medo. Medo de não ser aceita, medo de perder o amor, medo de parecer demais. E aos poucos, você foi deixando de ser quem era, para se tornar o que esperavam que você fosse. Mas chegou a hora de voltar, de reencontrar essa parte silenciosa, confiante, sagrada, e dizer a ela: eu me autorizo. Não como quem pede licença, mas como quem reassume um trono que estava vazio. Esse voto não precisa ser dito em voz alta, ele precisa ser sentido. É o momento em que você para de negociar com a escassez, de fazer acordos com o medo, de justificar seu encolhimento com virtudes herdadas, e começa, com suavidade, a caminhar com a cabeça erguida, não por arrogância, mas porque reconhece que já é. A abundância que você tanto busca nunca esteve do lado de fora. Ela sempre esteve sentada, paciente, esperando que você voltasse para o centro, para o corpo, para o templo. E agora, talvez seja esse o momento. Dinheiro é só uma ferramenta, mas ferramentas moldam mundos e revelam quem as segura. Um mesmo martelo pode construir um templo ou destruir uma ponte. O dinheiro não muda quem você é. Ele só amplifica o que já vibra dentro. E é por isso que ele exige estrutura interna, alinhamento, propósito. Quando você habita sua abundância com consciência, o dinheiro deixa de ser tabu, deixa de ser motivo de culpa, deixa de ser ameaça e passa a ser extensão do seu campo de ação. Você passa a criar com mais leveza, circular com mais presença, doar com mais verdade. Riqueza não é ostentação, é expansão com direção, é ter para sustentar algo maior do que você, é permitir que seus dons circulem e gerem impacto,
O dinheiro só corrompe quem já estava desconectado, mas quando o espírito está no comando, ele se torna um dos instrumentos mais poderosos do amor em movimento. Você não precisa fugir do dinheiro para ser livre. Precisa apenas parar de usá-lo como desculpa para continuar pequeno. Ele é seu espelho, não seu mestre. Seu aliado, não seu dono. E quando você entende isso, o ouro volta a brilhar, mas agora do lado de dentro. Nem sempre o sim nasce da mente. Às vezes ele brota da pele, do gesto, da respiração que pela primeira vez não se encolhe. Talvez você ainda sinta um resíduo de medo. É normal, porque o ouro interno ficou tempo demais trancado, tempo demais escondido. Mas agora, ele começa a pulsar de novo, devagar, profundo, autêntico. Você não precisa forçar, só precisa permanecer, escutando, sentindo, permitindo que esse estado de abundância se instale como quem prepara um altar, sem pressa, sem culpa, sem obrigação. Riqueza não é o que chega até você, é o que acorda dentro de você quando o medo adormece. É um campo que se expande quando você para de repetir escassez e começa a viver como quem já se lembra, como quem já está em casa. Obrigada por ter vindo até aqui. A sua presença é sagrada. E como gratidão, deixo agora uma história. Uma daquelas que não se contam pela lógica, mas que, se você escutar com o coração, talvez desperte algo que estava dormindo em silêncio. Dizem que antes de qualquer moeda existir, havia apenas o gesto, a troca direta, o olhar entregue, o pão partido em silêncio entre dois seres que sabiam: nada do que temos é nosso, mas tudo o que damos nos pertence. Naquele tempo, riqueza era medido em presença, em tempo compartilhado, em sementes confiadas à terra com fé. Mas um dia, conta-se, o mundo acelerou. As trocas ficaram mais distantes, e para facilitar, os anciãos decidiram cunhar a primeira moeda, não de metal, nem de pedra, mas de luz. Sim, a primeira moeda foi feita de luz, dourada, translúcida, silenciosa. Não brilhava como ouro, brilhava como memória, e só podia ser vista por quem não tinha pressa, por quem tocava com o coração em vez das mãos. Cada pessoa recebia uma única moeda dessa ao nascer, mas havia um acordo. Ela só funcionava quando era dada. E durante séculos, os que sabiam do seu valor a ofereciam com coragem, em gestos, em palavras, em criações, e tudo ao redor florescia, porque quando a moeda da luz circulava, o campo se abria, as águas limpavam, as portas se moviam, mas aos poucos vieram as guerras, o medo, a perda, e as pessoas começaram a guardar suas moedas, a escondê-las, a esquecê-las, até que um dia, quase ninguém mais lembrava que ela existia, e o mundo começou a negociar com símbolos opacos, com valores sem alma, com pesos sem brilho. Dizem que hoje, de tempos em tempos, alguém desperta com uma sensação estranha no peito, um calor, uma vibração, como se algo antigo estivesse tentando ser lembrado. E se essa pessoa parar, escutar, respirar, talvez ela descubra que a moeda ainda está ali, silenciosa, inteira, esperando. E talvez, só talvez, esse alguém seja você.